Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês, agora para a resolução de prova da UNIRG Vestibular 2025.1 de Paraíso. E antes da nossa resolução, dá aquela curtida, dá aquele like, compartilha, comenta com todo mundo que você puder para garantir que os nossos vídeos alcancem o máximo de alunos possível, beleza galera? Bora para a resolução? Vamos lá para a resolução, meninos. Primeira questão da prova da UNIRG fala o seguinte: como médico, você prescreveu uma suspensão oral de paracetamol de 100 mg por ml para um paciente pediátrico, com a recomendação de administrar 3 ml 4 vezes ao dia, ou seja, vai dar 12 ml ao dia. A molécula do fármaco encontra-se apresentada a seguir. Acerca do exposto, é correto afirmar que a quantidade de matéria em milimol administrada diariamente ao paciente é de aproximadamente. Então vamos lá, galera. Questãozinha de soluções, regra de 3 seca. Como é que eu faço essa questão? Primeira coisa, vamos descobrir qual é a quantidade total de fármaco que vai ser aplicada para esse paciente em um dia. O que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser Agora, vamos lá. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se o meu paciente toma em um dia 12 ml de fármaco e cada ml tem 100 mg do meu paracetamol, então o que eu vou concluir? Que eu tenho em 1 ml 100 mg de paracetamol, então em 12 ml eu vou ter X miligramas de paracetamol. Portanto, em 12 ml eu vou ter 1.200 miligramas do meu fármaco. Por que em 12 ml? Porque 12 ml é exatamente a dosagem que eu vou dar em um dia. E ele quer exatamente a quantidade diariamente. Só que ele quer essa quantidade em milimol. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir primeiro a massa molar. Por quê? A única forma de transformar massa em mol é sempre usando a massa molar. Para calcular a massa molar, existem várias maneiras. Ele dá a massa pronta, que é o comum nas provas, ou ele dá a forma molecular com os dados para você calcular, ou ele te dá a cadeia, você vai contar o número de átomos da cadeia para poder descobrir a massa molar. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Olhando para essa cadeia, que é a cadeia do paracetamol, eu vou completar ela com carbono, lembrando que cada vérticezinho vai ter um átomo de carbono, tá, pessoal? Então pronto. Coloquei os carbonos, agora eu vou completar com hidrogênio. Então vamos colocar, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui um hidrogênio, aqui um e aqui 3 hidrogênios. Prof, mas como é que você completou com hidrogênio? Lembre que o carbono faz 4 ligações, tudo bem? Então o que falta para 4 é a quantidade de hidrogênio que eu tenho que colocar na minha molécula. E agora eu vou contabilizar a minha forma molecular. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, certo? Então eu tenho um C8, agora vamos colocar os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais 3, 9. Então a gente tem 9 hidrogênios, certo? Nós temos 2 oxigênios e 1 nitrogênio, certo? Então aqui está a minha fórmula do meu paracetamol. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a massa molar. Galera, como todo mundo já tem uma noção de massa molar, eu já vou fazer um pouquinho direto, tá? Vamos lá. O carbono pesa 12 na tabela periódica, então eu vou pegar 8 vezes 12, certo? Mais o hidrogênio pesa 1 na tabela periódica, como eu tenho 9 átomos, eu vou ter total de 9 de massa, mais o oxigênio pesa 16, como eu tenho 2 oxigênios, eu vou ter 32 de massa, mais o nitrogênio, que pesa 14, como eu tenho 1 nitrogênio, eu vou ter 14 de massa. Então a massa total do meu paracetamol está dando 151 gramas por mol, correto? Então, o que significa 151 gramas por mol? Cada mol de paracetamol pesa 151 gramas. Então agora eu vou fazer uma regra de 3 aqui com o resultado que eu tenho. Portanto, 1 mol
pesa 151 gramas, certo? Como eu tenho 1.200 miligramas, então 1,2 gramas, que eu passei 1.200 miligramas para grama, vai ser igual a Y mol. E Y vai dar igual a... Então, se eu pegar 151 vezes Y, 1 vezes 1,2, e se eu for fazer a continha, vai dar 0,0079 mol. Como ele quer milimol, é só pegar esse valor e multiplicar por 1.000, que vai dar 7,9 milimol, que seria aproximadamente 8 milimol. Claro que alguns alunos podem estar me perguntando, prof, tem outro jeito mais fácil? Tem. Eu não precisava ter transformado de miligrama para grama. Eu podia ter calculado em miligrama, ou seja, 1 mol equivale a 151 gramas. Opa, perdão. Voltando. 1 mol, só um minutinho, pessoal. 1 mol equivale a 151 gramas, certo? Meu negocinho aqui tá bagunçando. Pronto, então vamos de novo. 1 mol equivale a 151 gramas, correto? 1.200 miligramas equivale a Y. E aí o meu Y vai dar direto 7,9. Só que como eu usei miligrama, então a resposta já ia dar milimol. Então quem tivesse essa noção de fazer direto, beleza. Quem quiser transformar miligrama para grama, achar o resultado em mol e passar de novo para milimol, também tá certo. Então, galera, são várias maneiras diferentes de fazer a mesma questão, sempre trabalhando com a unidade de medida, tá? Então, isso daí é muito critério do aluno. Eu gosto de mostrar as diversas possibilidades, mas matematicamente você poderia fazer do jeito que você achar melhor. Então, recapitulando, o que eu fiz na questão? Primeira coisa, eu descobri qual é a massa que eu tenho em 12 ml, que é a quantidade diária, e depois disso eu peguei a massa e passei para milimol, descobrindo a resposta correta, letra B. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução da primeira questão, super tranquila, beleza? Bora para a próxima questão? Bora para a próxima questão, então. Vamos lá para a próxima questão, meninos. A próxima questão ela fala o seguinte, ó. Em um laboratório de análises químicas, uma amostra de 16 gramas de um composto hipotético YB2, onde Y é o meu metal e B é o meu ametal, foi submetido a um processo de eletrólise para isolar todo o metal Y. Após o procedimento, o peso experimental do metal Y obtido foi de 4 gramas. Sabendo que a massa molar do meu ânion B- é igual a 40 gramas por mol, qual é a massa atômica aproximada do metal Y com base nos dados do experimento? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer de um jeito simples para vocês entenderem a questão da proporção. Qual que é a proporção que eu tenho aqui? A proporção que eu tenho é que para cada 1Y eu preciso de 2B. Tudo bem? Então essa é a proporção que eu vou entender. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Fazendo o seguinte. O meu YB2 está na proporção de que para cada 1Y eu preciso de 2B. Correto? Ele falou que ele colocou 16 gramas desse cara e obteve 4 gramas desse cara. Pela lei de Lavoisier, eu posso entender que se eu coloquei 16 e produzi 4 de um deles, os restantes, que é 12 gramas, vai ser do outro, porque a soma que eu tenho de um lado eu tenho que ter do outro. Outra coisa importante, ele falou para mim que a massa molar do B é 40. Se para cada 1Y eu tenho 2B, portanto, 80 gramas de B está para X. E aí agora eu vou fazer uma proporção para descobrir qual vai ser a massa molar do meu Y, tá? Então, mais uma vez, por que eu botei 80? Porque 80 é 2 vezes 40. 40 é a massa de cada ânion B
E 2 são porque cada y eu preciso de 2b, certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir o meu valor x. X vai ser igual a... Então, vai dar 4 vezes 80 dividido por 12, certo? Aí eu posso fazer uma proporçãozinha aqui, ó. 4 dividido por 12 é a mesma coisa de 1/3, certo? E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou ter 80 dividido por 3, que vai dar aproximadamente 26,67 gramas por mol. Observando qual é a resposta mais próxima, letra B, 27 gramas por mol é a massa do meu Y, tá, pessoal? Então aqui o que eu fiz? Eu usei a lei de Lavoisier misturado com estequiometria. Então vamos lá, mais uma vez, recapitulando. Ele tem 16 gramas do meu composto, sendo que 4 foi formado do Y, o que falta para os 16 é formado para o B, certo? Como a minha proporção é 1Y para cada 2B, e a massa molar do B é 40, se eu tenho 2B eu vou ter 80. Então se a proporção de 4 para 12 está estequiometricamente adequada, uma vez que eu estou aplicando a lei de Lavoisier, então 80, que é a massa do meu B total, que é 2B, está para x do Y. O valor de x do Y é a massa de 1 mol, que é a massa molar. Entendeu? Portanto, a resposta 26,67, aproximadamente 27, que é a massa e é a resposta da questão. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução da questão 32 de uma maneira bem simples, bem fácil, bem tranquila. Novidade, eu não tinha visto cair nenhuma questão envolvendo essas leis na prova da Unirg. Então foi a primeira vez que eu vi na nova banca. Beleza, galerinha? Então fiquem atentos aí para uma novidade na prova. Próxima questão. A próxima questão ela fala o seguinte, ó. Essa questão, particularmente, eu achei ela bem pesada. Por quê? Não é comum a gente trabalhar com hibridização e teoria de orbitais dentro de provas de vestibular. Então é uma questão, a exceção da exceção entre o conteúdo. E ela fala o seguinte. A demanda por cilindros verdes de oxigênio aumentou consideravelmente após 2020, devido aos altos números de pacientes com baixo nível de saturação decorrente da Covid-19. Sobre a molécula química de oxigênio, é correto afirmar que... Então vamos lá, primeira coisa. Molécula química de oxigênio. Eu estou falando da molécula de O2. Aluno meu já está acostumado. Toda vez que eu vou dar a ligação química, um dos primeiros exemplos que eu faço em ligação molecular é o O2, que é o gás oxigênio, tá? Como é que é a molécula de oxigênio? Então vamos lá. O oxigênio, número atômico 8, tem a seguinte distribuição. 1s2, 2s2, 2p4. Camada de valência, que é onde acontecem todas as ligações químicas, 6 elétrons. Para 8, falta 2 ligações. Ou seja, dos 6 elétrons, 2 vão fazer ligação e os outros 4 vão sobrar, que são os 2 pares de elétron isolado. Então vai ficar assim, ó. Oxigênio fazendo 2 ligações com oxigênio e cada átomo de oxigênio ainda vai ter 2 pares isolados ainda. Correto? Aí vamos lá. Letra A. Na molécula de O2, cada átomo utiliza 3 orbitais híbridos sp2. Então vamos lá. Qual que é o macete para você saber a hibridização? Vamos lá. Toda hibridização é SP, é SPDF, mas aqui nesse caso, como o oxigênio só tem orbitais sp, então a minha hibridização vai ser sp. Como é que eu sei se é sp, sp1, no caso sp, sp2 ou sp3, muito parecido com o carbono? Aí eu vou dar o seguinte macete para vocês. Vamos lá. Aqui nesse caso, quantos locos de hibridização eu tenho? 1, 2 e 3, certo? Então eu tenho 4 áreas de ligação, sendo 2 delas 2 pares não ligantes e um dela um par ligante, que apesar de ser uma ligação dupla, conta uma vez só, tá? Então se eu for fazer a hibridização vai ficar SP. Como são 3 locos de ligação, então vai ficar 1 no S, porque o S só pode ter um orbital, então só vai ter 1. E os outros 2 para completar 3 vai ficar no P. Então a hibridização do oxigênio é um sp2, tá certo?
tá? Eu vou dar um macete para vocês. Para ficar mais fácil para vocês nunca esquecerem hibridação, eu vou usar o carbono como exemplo. Todo mundo lembra da hibridação do carbono por causa daquele macetezinho dos dedos. Mas deixa eu fazer aqui na prática, ó. Se eu for olhar o carbono, eu tenho 3 possibilidades de carbono, tá? Primeira possibilidade, o carbono fazendo todas as ligações simples. Segunda possibilidade, o carbono fazendo 2 simples e uma dupla. Terceira possibilidade, o carbono fazendo 2 duplas ou uma simples e uma tripla. Agora vamos para a hibridação. Se eu for contar quantas hibridizações eu tenho, então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ligantes, ou seja, eu tenho 4 áreas de ligação. Então eu vou colocar uma delas no S e as outras que faltam no P. Ou seja, 1 mais 3, 4, sp3. Agora o outro caso, eu tenho 3 áreas de ligação, ou seja, 3 possibilidades. Então eu vou colocar uma no S e 2 no P. Lembrando que o S só faz uma, as outras eu vou colocar no P. Então vai ficar um sp2. E aqui no caso, 2 áreas de ligação cada um, é um S1P1. No caso, um SP. Lembrando que o carbono tem aquele macetezinho dos dedos, ó. 4 ligações simples, conta o meio, ó. 1, 2, 3. Então, sp3. Quando o carbono faz uma dupla e 2 simples, 1, 2. Por isso, sp2. E quando ele faz 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, só tem um aqui no meio. Então, sp1. Então, fica a critério de vocês. Voltando para o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai ter 2 pares não ligantes e uma dupla que vai contar como um ligante. Então, ele tem 3 pares. Nesse caso, 2 não ligantes e um ligante. Então, 1 no S, 2 no P, totalizando 3. Então, vai ser um sp2. Então, quando ele fala que são 3 orbitais híbridos sp2, tá certo. Um orbital é a ligação sigma, correto? Por quê? A dupla, eu tenho uma π e uma sigma. Então, uma sigma vai ser um orbital, tá certo? Enquanto os outros 2 acomodam pares de elétrons isolados. Exatamente, ó. Os outros 2 vão acomodar os pares de elétrons isolados. Por isso que a resposta certa é a letra A. Beleza? Vamos lembrar que a ligação π, ela não é hibridizada. É a ligação P com P. Ela não entra aqui no SP, tá, pessoal? É o que a gente chama de P puro, tá? Então aí nesse caso, quando a gente fala um sp2, eu tô falando de 3 ligantes. Eu tenho um que é o ligante sigma e os outros 2 que são os 2 pares isolados. E aí a ligação π, ela vai ser P com P, que é um orbital P puro, que ela não tá entrando aí na letra A. Fechou? Letra B. A na molécula de O2, uma ligação do tipo π, tá certo? Formada pela sobreposição frontal. Gente, não é a sobreposição frontal, tá? Então o erro aí na letra B é esse, ok? Letra C. A molécula O2 apresenta um total de 14 elétrons não ligantes. Gente, não. Os elétrons não ligantes aqui, vamos lá, são 4 pares. Se cada par são 2 elétrons, são 8 elétrons não ligantes e não 14. Letra D. Os 2 pares de elétrons isolados na molécula de O2 estão localizados nos orbitais P puro? Não. Eles estão localizados na hibridação sp2. O orbital P puro é onde está localizada a ligação π, tá? Então tá errado aí a letra D. Beleza, galerinha? Por isso a resposta certa é a letra A. Nessa questão particularmente eu achei pesada, tá? Porque não é uma questão comum de se cobrar em prova, bem complicadinha. Geralmente quando cobra hibridização, cobra vinculado ao carbono, tudo bem? Então geralmente cobra ao carbono. Nesse caso ele cobrou a molécula de oxigênio, tá bom? Próxima questão. Próxima questão ela fala o seguinte. De novo uma questão também envolvendo hibridização, tá? Então vamos lá, ó. O ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal usado no tratamento de dor, febre e inflamação, atuando por inibição da enzima COX,
que reduz a síntese do prostaglandinas. Considere a estrutura química do ibuprofeno apresentada a seguir. Tá. Com base na molécula apresentada, assinala a alternativa correta. Letra A. O oxigênio do grupamento hidroxila apresenta hibridação sp3. Então vamos lá, vamos relembrar a regrinha que eu ensinei. Então olha só. Se a gente for olhar o grupamento hidroxila, eu tenho uma ligação do oxigênio que está acontecendo com o carbono, que é essa ligação aqui, tá? E mais uma que está com o hidrogênio. Aqui, galera, a gente não tá vendo, mas aqui, quando ele coloca OH, é a mesma coisa de O ligado a H, beleza? Que é exatamente isso daqui, tranquilos? E vamos lembrar que o oxigênio, ó, vou voltar lá para a questão anterior. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele faz 2 ligações, tá sobrando 4 elétrons, ou seja, 2 pares isolados. Então aqui na hidroxila, o meu oxigênio, ele tem os 2 pares isolados aqui, correto? Então se eu for contar que toda hibridização é do tipo sp, como é que eu faço para saber se eu tenho sp1, sp2 ou sp3? Aí eu vou contar o número de ligantes, o número de pares, ligantes isolados. Então vai ficar assim, 1, 2, 3, 4. Eu tenho um total de 4 pares, sendo 2 ligantes e 2 isolados. Se é um total de 4, eu sei que um deles é no S, porque o S só vai fazer 1. Para 4, tá faltando quantos? 3. Portanto, eu tenho um total de sp3, o que torna a letra A correta. Beleza, galerinha? Então a resposta aí está na letra A, tá bom? Letra B. Há um total de 5 átomos sp3 e 5 átomos de carbono sp3 na molécula. Vamos lembrar, o que é um carbono sp3? 4 ligações simples. Então eu vou olhar aqui, ó. Vamos lá, quem são os sp3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 átomos de carbono sp3, tá, pessoal? Ó, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o vídeo, tira print. Aê! Beleza, galerinha? Então esses 6 que eu marquei são átomos sp3. E não 5, que nele tá dizendo aí, tá? Letra C. Há um total de 6 átomos de carbono sp2. Se atentem, eu vou marcar os sp2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos sp2, tá, galera? 7. O que é um sp2? Uma dupla e 2 simples. Então tá errado. E letra D. Há somente um átomo sp na molécula. Gente, carbono sp tem que ser 2 duplas consecutivas ou uma tripla e uma simples. Nós não temos nenhum caso. Então é nenhum carbono sp. Portanto, a letra D também está errada. Então vamos lá, ó. O que é a minha dica? A hibridização do carbono é a mais comum de prova. Essa daí é aquela que você tem que, ó, tá na cabeça. Vou colocar mais uma vez. Carbono 4, ligação simples, sp3. Carbono com 2 simples e uma dupla, sp2. Carbono com 2 duplas ou carbono com uma simples e uma tripla, sp. Ó, macetezinho. 1, 2, 3, 4 ligantes. 1 do S mais 3 do P, 4. 2 ligantes mais um dupla com um ligante também, 3 ligantes. 1 do S, 2 do P, 3 ligantes. 2 pares ligantes, 2 pares ligantes. 1 do S mais um do P, 2 também. Beleza, galerinha? Entenderam? Então, isso daqui é primordial, tá bom? E aí tem o macete do dedo. O que é o macete do dedo? 4 ligações simples, conta o meio. 1, 2, 3. sp3. Uma dupla e 2 simples. Conta o meiozinho aqui, dá 2. sp2. 2 duplas, só tem um aqui no meio. Uma tripla e uma simples aqui, só tem um também, sp1 ou só sp. Então tem vários macetes. O carbono é o mínimo que você tem que saber. E se você soubesse o carbono nessa questão, tu já saberia que a B, a C e a D estão erradas. Só sobrou quem? A A, entenderam agora? Então tem que também ter esse timezinho aí na cabeça.
Fechou? Bora para a próxima questão. Próxima questão. A próxima questão ela fala o seguinte, vamos lá, ó. Em uma pesquisa científica, farmacêuticos e químicos avaliaram a troca do anidrido acético, comumente utilizado na síntese da aspirina, pelo cloreto de acila, que também atua como um agente acilante. Para a reação, os profissionais utilizaram 30 gramas de ácido salicílico com 7 gramas de cloreto de acila. A reação de síntese encontra apresentada a seguir. Vamos lá. Primeira atenção, é uma questão de estequiometria, já deu para perceber. Outra coisa, vocês viram que eles colocaram dois valores de reagente? Eles colocaram 30 gramas desse cara para reagir com 7 gramas desse cara. Correto? Ó, 30 gramas de ácido salicílico com 7 gramas de cloreto de acila. Correto? Aí ele falou assim, ó. Considerando que os reagentes apresentam altíssima pureza e que a reação se completou até o consumo total do reagente limitante. Então, se ele falar de reagente limitante, tu já entende que talvez um desses está em excesso. Antes de qualquer cálculo, eu tenho que descobrir qual dos dois reagentes é o limitante e qual dos dois é o excesso. Como que eu faço isso, prof? Você viu que ele deu os dois valores em massa? Então, primeiro eu vou calcular a massa de cada um deles. 1 mol desse cara está para 1 mol desse cara. Considerando que essa equação está balanceada. Tá? Então é importante você conferir o balanceamento antes. Eu já conferi, então eu sei que é 1 para 1, beleza? Só que eu não vou usar em mol, vou usar em massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa molar desse e vou calcular a massa molar desse, que é a referência que eu tenho. Como vocês já sabem calcular a massa, eu vou fazer um pouquinho mais direto. Então vamos lá, ir lá na tabela periódica. O carbono vale 12, como eu tenho 7 carbonos aqui no primeiro, que é o ácido salicílico, então 7 vezes 12, que vai dar 84. Mais 6 do hidrogênio, mais 48 do oxigênio, que é 3 vezes 16. Então, a massa molar do ácido salicílico é 138 gramas por mol. Como só tem 1 mol, 138 gramas. Agora eu vou calcular do outro, que é o cloreto de acila. Então, 12 do carbono vezes 2 carbonos, tá? Que são 2 carbonos. Ó, pessoal, tem um carbono aqui mais um aqui, tá? São 2 carbonos. Mais 3 do hidrogênio, 16 do oxigênio e 35,5 do cloro. Ou seja, a massa molar do meu cloreto de acila vai dar 78,5 gramas. Então a proporção que eu tenho é de 138 para 78,5, tá? Como que eu faço para descobrir o reagente limitante e o reagente em excesso? Cada um tem um jeito, tá, pessoal? Eu vou fazer o meu jeito. Tem uma formulazinha que eu gosto de usar que é assim, ó. Eu vou chamar esse de reagente 1, ou melhor, deixa eu usar o A e o B para ficar mais fácil. Reagente A e reagente B. O que eu vou fazer? Reagente A é igual ao valor dado pela questão dividido pela linha molar, que é o valor que eu calculei com a massa molar. Então, o valor dado é de 30 e a massa molar é 138. Então, 30 dividido por 138, ok? Agora eu vou calcular o RB, que é o segundo reagente. O valor dado, que é 7, dividido pela linha molar, que é 78,5. 7 dividido por 78,5, certo? Galera, se vocês observarem bem, já é visível. Eu não vou nem fazer o cálculo. Se vocês observarem bem, já é visível que esse resultado aqui é menor que esse resultado aqui, certo? Ou seja, a gente já consegue concluir que o RA é maior que o RB, certo? O que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar o seguinte: aquele que tiver na maior proporção, ou seja, o que tiver o maior resultado é porque está em excesso. E o que tiver o menor resultado é o que é o limitante. Então, esse cara é o que está em excesso e esse cara é o limitante. Tá? Então grava isso. Gente, eu não preciso nem calcular. Só de eu observar que esse resultado vai dar maior que esse,
Então eu já posso concluir que o maior é o que está em excesso e o menor é o limitante. Aí você tem que lembrar o seguinte, sempre utilize aquele que é o limitante. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o limitante, que é o meu cloreto de acila, para calcular a massa da aspirina formada. Então o segredo é esse. Toda vez, então de novo, toda vez que ele te der dois valores de reagente, provavelmente um deles é o excesso e o outro é o limitante. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor que ele deu na questão e divido pela linha molar. Tá? Como está em massa, eu transformei a linha molar para massa. Então eu peguei o valor dado, dividi pelo valor da minha molar em massa, e aí eu vou descobrir a proporção. O que tiver em maior proporção é o excesso, o que tiver em menor proporção é o limitante. Eu não preciso nem resolver. Só de olhar eu já consigo observar isso. Então, claro que se você quiser resolver os valores, você pode. Fica a teu critério. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor do limitante e vou descobrir qual é o valor da aspirina formada. Então vamos lá, ó. Deixa eu calcular logo a massa molar da aspirina aqui, que eu não calculei. Então deixa eu só rapidinho fazer aqui, ó. 9 vezes 12 do carbono, com mais 8 do hidrogênio, com mais 64, que é 4 vezes 16 do oxigênio. Então a massa aqui vai dar 180 gramas por mol. Como só tem 1 mol, 180. Então a proporção que eu tenho aqui é 78,5 gramas de cloreto de acila para 180 gramas da aspirina. 7 gramas, que é o que ele deu na questão, está para X. X é igual a... Então, se eu pegar e fazer essa continha, vai dar 16 gramas de aspirina. Então, 16 gramas é a quantidade de aspirina formada na reação. Beleza, galerinha? Então, mais uma vez, reação de estequiometria com limitante e excesso. Descobre quem é o excesso, descobre quem é o limitante, utilize o limitante para descobrir os demais valores, que é o que eu fiz aqui, que é o cloreto de acila. Beleza, galerinha? Tranquilos? Então, questãozinha aí resolvida com sucesso, resposta letra B. Bora para a próxima questão. Então, vamos lá. Próxima questão é a questão 36. Galera, essa questão 36, ela foi anulada no gabarito oficial, tá? Sinceramente, me perdoe os colegas professores que falaram que concordam. E eu compreendo, eu entendi. Só que a gente sabe na literatura dos vestibulares, e aí eu já quero chamar a atenção para os meus alunos, que quando a questão fala solução, quando a questão fala que ele tem ali qualquer coisa em uma solução, a gente entende que a solução principal hoje utilizada em prova é a solução aquosa. Ah, mas ele não falou que é aquosa. Concordo, ele não falou. Por isso que eu entendo a anulação da questão, porque ele não deixou claro que era a solução aquosa. Prof, mas por que você está levantando essa situação? Porque toda solução tem uma densidade. E a solução, quando ela é aquosa, a gente entende que a densidade é 1 para 1. Quando é outro tipo de solução, a densidade pode destoar. Pode ser 1,2, pode ser 0,8, por exemplo, tá? Só que geralmente quando as provas têm soluções que não são aquosas, elas dão a densidade. Quando as provas não falam a densidade, a gente subentende que é solução aquosa. Só que essa palavra subentender numa prova de vestibular é perigoso. Por isso que eles anularam essa questão. Ok, eu entendi, mas eu quero chamar a atenção para todos os alunos. Se a prova não der a densidade em soluções, subentenda que a solução é aquosa. Portanto, se a solução é aquosa, eu tenho que a densidade é 1 grama por ml. Beleza, galera? Isso é experiência. E eu estou transmitindo isso para a resolução de prova para vocês entenderem que às vezes a gente tem que ter o jogo de cintura para poder responder questão também, tá bom? Vamos lá para a resolução. A dipirona, e aí ele deu a fórmula da minha dipirona e o peso molecular, que seria a minha massa molar, é um medicamento utilizado como analgésico e antipirético, tá? A imagem representa a caixa comercial desse medicamento. E o que fala na caixa comercial? Que eu tenho 500 miligramas para cada ml. Se a indústria farmacêutica decidir expressar
a concentração da dipirona apresentada na imagem em percentual M/M, e eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Volte e meia, a própria UNIRG bota P/P também, que é a mesma coisa de M/M, peso/peso, massa/massa. O valor deverá ser utilizado então vamos lá, primeira coisa, vamos interpretar. O que significa percentual M/M? É X gramas para cada 100 gramas de solução, que é exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar isso daqui e passar para aquela relação. Então vamos lá. O que significa 500 miligramas por ml? Considerando a densidade da água igual a 1 ml é igual a 1 grama. Portanto, 500 miligramas para 1 grama. Como a densidade, como o percentual massa-massa é grama para grama, 500 miligramas é meia grama. Ou seja, meia grama para cada 1 grama. Como a minha porcentagem é X gramas em 100 gramas, então em 100 gramas eu vou ter X%. X vai ser igual a 50%, que é a mesma coisa de 50 gramas para cada 100 gramas. Portanto, a resposta é a letra C, que é a resposta correta. Contudo, como a questão não deu a densidade e não deixou claro que a solução é aquosa, eles entenderam que essa questão era passiva de anulação. E por esse motivo, a questão foi anulada. Beleza, galerinha? Eu, professor Henrique, não gosto de anulação de questão. Apesar de entrar com recurso constantemente em prova a pedido dos meus alunos quando a questão justo cabe recurso, que eu também não vou ficar criando recurso para beneficiar ninguém, é justo, a questão tá errada, tem que entrar com recurso. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque a questão anulada é pontuação para todos. E aí a pontuação para todos, um pontinho numa prova como essa pode fazer muita diferença para colocar você para cima ou para baixo. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução de mais uma prova da UNIRG agora de Paraíso. Espero que tenha ajudado. Gente, compartilha, curte, comenta. Espero que ajude vocês nessa reta final de revisão para os vestibulares da UNIRG e demais vestibulares. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a cada vez mais responder mais questões, deixe suas dicas, deixe seus comentários. Espero que tenha ajudado e um beijão, boa prova para vocês e valeu, galerinha. Tchau, tchau.